Sejam bem-vindos ao primeiro podcast de odontologia e harmonização facial, ODCast. É um canal criado por mim, doutora Nelise, responsável pela clínica OD. E hoje nós vamos abordar assuntos relacionados a esse grande universo que é a harmonização orofacial. Doutora, por que as pessoas te procuram? Hoje, nesse segmento, existe uma competitividade muito grande. As pessoas, quando elas vêm até mim, na grande maioria das vezes, elas já vêm por referência, por indicação. E quando elas chegam até mim, elas já sabem que provavelmente vão encontrar em mim e no meu trabalho a solução para a queixa principal dela. Por quê? Porque é nisso que eu vou focar, é nisso que eu vou me debruçar. Por quê? Na harmonização, às vezes a pessoa vem com uma queixa no terço inferior da face. Ah, estou incomodada com a minha papada, ou estou incomodada com umas gordurinhas que estão se depositando aqui. É nisso que a gente vai batalhar. É nesse protocolo que é em cima disso que a gente vai desenvolver um protocolo. E não necessariamente resolver absolutamente tudo. Lógico que, através do relacionamento criado, da confiança adquirida do meu paciente, e se ele me der liberdade e abertura para isso, lógico que a gente vai trabalhar os demais terços, até porque na harmonização a gente precisa trabalhar a face como um todo. Mas eu não vou começar tentando oferecer para o paciente uma coisa que não foi o que ele buscou em mim, no meu trabalho. Doutora, quem te procura mais? Homem e mulher? E o que você oferece é tanto para homem quanto para mulher? Ou tem algum nicho específico? É só para homem ou só para mulher? Ou tanto homem ou mulher pode? Tá. Tanto homem quanto mulher podem buscar um tratamento de harmonização facial. Porém, invariavelmente, o meu público acaba sendo um pouco mais o feminino, porque gera interesse mais das mulheres. As mulheres que têm o medo de envelhecer. Os homens são mais tranquilos nesse quesito. Então, se for trabalhar numa proporção, lógico que, em grande maioria, as minhas pacientes são do público feminino. Porém, eu já atendi muitos homens. E o que a sua clínica oferece de diferencial no seu atendimento? Isso começa na jornada do paciente da porta da clínica. Tá? Quando o paciente chega, a gente entrega uma anamnese e essa anamnese ela é humanizada. Então, eu preciso entender o estilo de vida do meu paciente, os gostos que ele tem, para, desde então, numa primeira conversa, já criar uma conexão e uma empatia, porque quando a gente define um plano de tratamento, existe um conceito chamado visagismo. A gente tem que entender o estilo de vida daquela pessoa. Não só a questão dos problemas pré-existentes, aquela anamnese de saúde muito específica, se você tem uma doença, se você toma remédio, qual. Eu preciso entender se essa pessoa faz atividade física, com que frequência, porque o tratamento que eu vou oferecer para ela está muito diretamente relacionado ao estilo de vida que ela leva, principalmente no que diz respeito à durabilidade do que vai ser executado. Então, tudo isso precisa estar muito alinhado com o meu paciente para a gente poder construir um tratamento consistente e de médio e longo prazo. Então, a harmonização facial, que é um dos serviços que você presta, Sim. É para todos? Sem dúvida. Sem dúvida. Lembrando que gera interesse mais do público feminino. Mas claro que é para todos. Por que você não? Tem cliente homem também? Muitos. De que idade eles são, mais ou menos? Para que idade que é a harmonização? Geralmente, acima dos 25 anos. Com 30, a gente começa a atuar de uma maneira um pouco mais abrangente. 25 anos ainda é uma pessoa muito jovem, tem bastante colágeno. Então, a gente trabalha alguns pontos mais no que diz respeito à escultura facial. A gente modela, trabalha em cima de algumas queixas, mas são detalhes. Agora, a reestruturação, o processo de prevenção do envelhecimento, geralmente a partir dos 30. Então eu consigo prevenir o meu envelhecimento. E como que é esse processo? Como que a sua clínica trabalha em cima desse processo e que a partir de idade eu posso procurar essa prevenção? Ok.
A partir dos 30 anos, a gente começa a sentir alguns sinais de envelhecimento em virtude da perda progressiva de colágeno, que é a proteína que mantém a nossa face sustentada. À medida que a gente vai perdendo essa proteína, que são os 30 anos, a gente começa a perceber um pouco mais as linhas de expressão, as marcas na pele, e a gente pode, uma vez sabendo disso, né, a gente começa a atuar antes, que é a questão do preventivo. Então, eu posso, um exemplo, que é o mais queridinho da clínica, acaba sendo a toxina botulínica. Eu posso aplicar botox antes mesmo da minha pele marcar? Deve. Através do controle das expressões, que são as rugas dinâmicas, se eu estou mantendo essa musculatura relaxada, essa pele não dobra. Se ela não dobra, ela não marca. Então, não preciso esperar marcar, criar os sulcos e os vincos para poder reverter. A gente atua antes para que isso, sim, seja uma manutenção sustentável e natural. Olheiras é um tema que merece um capítulo à parte, porque varia muito e é uma região de extrema delicadeza para abordar, porque é um tecido extremamente fino, tem variação de cor, pode ser por simplesmente mudança do tom da pele, também pelo fato de essa região ficar muito funda. À medida que a gente envelhece, não é só a pele que despenca, é a pele, é o osso, são os músculos, dá aquela sensação de derretimento, e essa pele vai ficando cada vez mais fina. A abordagem dela é muito singular e muito criteriosa, porque à medida que a gente preenche para dar o ar descansado, a grande maioria dos pacientes vem, eu quero acordar com um aspecto descansado. Eu já fico péssima só de olhar no espelho e ver meus olhos fundos. Quando a gente atua em olheira, eu tenho pacientes que a maior felicidade da vida dela é não só se olhar de manhã no espelho, como poder, na hora de passar o filtro solar com cor, não craquelar nessa região. A maior emoção da vida dela foi isso. Falar, doutora, o que eu mais ganhei de benefício com esse tratamento sou eu passar os cremes ou passar o meu filtro ou a minha base e não ficar engruvinhando aqui. Engruvinhando, né, o termo. E por isso que a abordagem de olheiras, o meu olhar para essa região, ele precisa ser tão minucioso e criterioso, porque antes de corrigir, a gente precisa tratar essa pele para que dê a homogeneidade e a naturalidade que essa região tanto necessita. E essas pessoas, né? Eu conheço algumas pessoas que não ficam roxo aqui nela, é disso que você está falando, né? O preto, parece que algumas pessoas são preto mesmo. Perfeito. E tem algumas pessoas que, de repente, naquele dia, ela chegou com isso aqui. Sim. Já pode ir para um tratamento? O que aconteceu? Por que tem dias que aparece aqui? Tem a ver com a tensão? Tem a ver com vascularização, tem a ver com vascularização local e, às vezes, até mesmo o próprio efeito sombra. Que à medida que essa região vai ficando cada vez mais funda, vai gerando sombra. Então, primeiro a gente precisa nivelar a região que a gente chama de calha lacrimal, deixar bem lisinho, para depois entrar com protocolos e ativos que atuem nessa questão da discromia, que é a mudança de cor. Mas, às vezes, só o fato de nivelar e de dar um aspecto mais descansado praticamente já some a questão da mudança de cor. Doutora, eu quero ficar mais jovem. Eu preciso ter medo para ficar mais jovem? Nossa, pergunta de milhões. Todo mundo quer ficar mais jovem. E as pessoas me procuram para ficar mais jovem. E o medo, ele vem... O medo é necessário, né? O medo, ele é um mecanismo de defesa. E a minha função é quebrar esse paradigma, essa objeção do medo. E como que eu faço isso? Através de uma consulta totalmente voltada para o lado humanizado. Eu preciso me conectar, eu preciso entender a dor do meu paciente para que ele se sinta cada vez mais confortável. E um procedimento tranquilo e sem dor,
que eu ofereço através da sedação inalatória. E o que seria isso? Sedação inalatória é uma máscara, é um gás que a gente coloca no paciente, pede para ele inalar minutos antes do procedimento, não precisa de nenhum preparo prévio. Ele é rapidamente metabolizado, não tem nenhum tipo de contraindicação e ele trabalha de maneira... ele é rapidamente metabolizado pelo organismo, porém, durante o procedimento, o paciente fica totalmente relaxado. Eu posso trabalhar de uma maneira totalmente segura e tranquila, porque o meu paciente não vai ficar se contraindo, não vai ficar com medo, não vai ficar tenso. A sedação inalatória, que é o óxido nitroso, que é o gás utilizado, ele tem esse poder. E tem paciente que começa a rir com ele. É o famoso, a gente apelida até como gás do riso, porque a pessoa fica tão relaxada e consciente, a pessoa não perde a consciência em nenhum momento, ela sabe que está sendo executado ali, mas ela começa a rir, tamanha endorfina que ele é capaz de liberar. Doutor, eu vi que você criou, né, um canal, um podcast, você quer abranger as suas redes sociais, aquilo que você faz para levar informação para as pessoas. Qual foi o motivo de tudo isso, né? Qual é a mensagem que você quer passar para as pessoas com a experiência, com aquilo que você faz? Eu quero criar esse canal como forma de conteúdo de qualidade a entregar para o meu público, para os meus pacientes ou até mesmo para as pessoas interessadas no meu trabalho. E uma maneira de eu me voltar para isso, porque a rotina toma conta da vida da gente. O trabalho. Então, estar aqui e criar um canal para gerar conteúdo de qualidade vai me forçar a manter essa troca que é muito bacana. Então, é um momento que eu designei, que eu me organizei, que eu me planejei para ter essa troca com o meu público, que são meus pacientes. E qual é a mensagem que você quer passar para eles? É a mensagem de que há uma esperança, de que realmente eu posso ficar jovem? A mensagem que eu quero passar é que a harmonização é para todos, é possível, se torna acessível, tudo na nossa vida se torna acessível quando a gente coloca energia, se organiza e se planeja. Esse canal é um exemplo. E eu quero quebrar esse paradigma de que a harmonização dói, de que as pessoas ficam artificiais, de que a gente coloca as pessoas dentro de uma forma e cria uma linha de produção. Não, a harmonização facial é reposicionamento de tecido, é rejuvenescimento de maneira totalmente individualizada e sustentável. Tem que fazer sentido para você. E se você se identifica com isso, eu quero justamente, através do meu trabalho e desse canal, mostrar, através de fatos e experiência, de que é possível e é para todos. Eu sei que você fala muito em pilares. Quais são os seus pilares pessoais? O que me move é minha fé, minha família e o meu trabalho. Se a gente não tem fé e não acredita em Deus, nada faz sentido. E a família é para a gente nunca esquecer o que realmente verdadeiramente importa. E o trabalho é o que Deus quer da gente. Propósito. O propósito. Trabalhar com propósito. Estamos aqui, Deus não permite um dia a mais para produzir. Então, a minha vida, eu fundamento ela em cima desses 3 pilares, que é o que para mim faz total sentido. Seguindo o assunto pilares, né? Você tem que ter os pilares bem estabelecidos da sua vida pessoal, e entender quais são os pilares do seu trabalho e do seu paciente para entregar um trabalho de qualidade. Quero falar um pouquinho sobre pilar de rejuvenescimento. Uma pessoa, ela envelhece 3D. Como assim? Quando a pessoa sente o rosto derreter, não é só a pele que está derretendo e perdendo sustentação. Atrás dessa pele tem gordura, tem músculo e tem osso. Tudo isso vai sendo perdido gradativamente e a consequência é esse efeito de derretimento.
Então, para entregar um reposicionamento e uma sustentabilidade de resultado, eu preciso ter esses conceitos e transferir para o meu paciente esses conceitos muito claros, porque se eu não vier com um trabalho de uma maneira profunda, de dentro para fora, eu não consigo garantir a longevidade que o meu paciente busca de resultado. Então, os pilares do rejuvenescimento são pautados em reestrutura óssea, músculos, são os ligamentos de sustentação da face, a gordura e a pele. E que conselho que você dá para eu retardar o meu envelhecimento? O que eu posso começar a fazer? Fazer procedimentos de harmonização facial de maneira preventiva desde os 30 anos. Se você não tem 30 anos, nunca é tarde para começar. Mas tem que focar no banco de colágeno. Hoje só se fala em banco de colágeno. Se a gente já entende que é uma proteína que vai sendo perdida gradativamente ao longo dos anos, quanto antes a gente tiver esse conhecimento, tomar posse disso e buscar todas as terapias possíveis em manter esse saldo positivo na conta, você vai estar sempre jovem e com qualidade. Você que lida muito com pessoas, né? Eu acho que você escuta muita queixa na sua clínica quando você está atendendo de pessoas que estão envelhecendo, né? Eu acho que o ser humano, quando ele chega numa certa idade, ele ganha uma maturidade, e aí que ele começa a ter a noção do tempo, se preocupar com o tempo. Sim. Que conselho você daria para uma pessoa que ela vai envelhecer? Use. Nossa vida é uma balança, nossa vida é um constante equilíbrio. À medida que a gente ganha maturidade, a gente se olha no espelho e, para muitas pessoas, se olhar no espelho dói. Né? Você tem o seu intelectual, você tem a sua vivência, a sua história de vida, mas, ao mesmo tempo, você queria somar a sua maturidade com aquele rostinho jovem da época que você tinha 20 anos. Lógico que não estou aqui para entregar isso, mas se a gente juntos construir e a pessoa entender que é totalmente possível envelhecer com qualidade, eu não estou aqui para prometer uma pele jovem para todo mundo, né? Mas a pessoa fazia as pazes com o espelho, com o próprio reflexo. O meu propósito e a minha missão é essa: trabalhar em cima das queixas do meu paciente, não importa a idade que ele tenha, para que ele faça as pazes com o espelho. E, doutora, com a sua experiência, de todos os clientes que chegaram até você, se torna mais um fator físico do que psicológico? Porque entra o psicológico também. Eu estou envelhecendo. Mais uma vez, balança, equilíbrio. Mente e corpo andam juntos. Todo o meu tratamento, eu vou atuar num físico, mas se eu não estiver alinhada na parte emocional com o meu paciente, não me conectar às dores dele, e entender e gerenciar as expectativas, a gente não vai chegar ao sucesso. Eu posso entregar o melhor resultado possível, mas se a pessoa não estiver bem com ela mesma, ela não vai ficar feliz. Então, o tratamento, por isso que o meu diferencial é justamente esse. Eu preciso me conectar com o meu paciente desde a recepção, no momento que a gente tem o primeiro contato visual. Tem que acontecer uma conexão, uma empatia ali. Porque sem isso, a gente não consegue seguir com o planejamento e trabalhar em cima de uma confiança e de uma relação segura. Não, tá feio. Não gostei. Trabalhar com confiança, tá. Se não houver uma empatia desde o primeiro momento que eu faço um contato visual com o meu paciente, eu não consigo, a gente não consegue a gente não consegue estabelecer laços de confiança. Eu preciso estabelecer um planejamento seguro e sustentável.
E eu não vou ter essa sustentabilidade, essa consistência, se eu não tiver um bom relacionamento. Qual é a nova era da harmonização? A harmonização ela mudou demais. A nova era é colágeno. Lá no início, a gente falava muito só em rugas e que o Botox ia resolver tudo. Hoje, a harmonização ela vai muito além, ela é muito rica. E não são procedimentos isolados. A harmonização é um conjunto de procedimentos que, quando aliados, vão trabalhar em cada pedacinho do seu rosto e cada camada da sua pele. Se eu trabalhar em cima das terapias produtoras de colágeno, ou estimuladoras é a palavra mais adequada, porque as nossas células formadoras são os fibroblastos, elas vão morrendo. Se a gente mantém essas células em superprodução, a era da harmonização é justamente essa. É quebrar o paradigma de rostos iguais. E sim, manter a sua beleza e enaltecer o que você já tem de bonito. Você não precisa ter o nariz da fulana, a boca da beltrana. Você vai enaltecer o que já é seu, através das terapias indutoras de colágeno. Doutora, a partir de que idade a gente começa a envelhecer? O homem e a mulher a mesma idade ou diferencia? Geralmente é igual. O homem, ele demora um pouco mais para mostrar os sinais de envelhecimento. Demora um pouco mais. Então, vamos dizer que homem aí talvez tenha uma vantagem de aproximadamente uns 5 anos. Mas, biologicamente falando, a partir dos 30 a gente já começa a perder um pouco a produção do colágeno. Então, fica aí o alerta para as pessoas já aprenderem a autoanálise. E aí, quando eu falo em autoanálise, fica uma dica, tá? Puxar a bochecha, botar o rosto para baixo, ver se pesa. É muito legal, né? Um teste gravitacional, ver se forma aqui uma preguinha, né? Fica fazendo as expressões, ver se já tem linhas estáticas no rosto. Tudo isso são sugestões. E referente a colágeno, tem alguma alimentação que eu possa, desde os 30 anos, já comendo para ver se recupera isso? Se manter jovem, a gente nunca vai atribuir a apenas uma situação, alimentação. É a alimentação, é o não expor ao sol, é o estilo de vida, é o beber água, evitar alimentos gordurosos, alimentos naturais. Se você tem esse contexto, dormir bem, olha quanta coisa envolve envelhecer com qualidade. E aí a palavra não seria nem rejuvenescimento, é o envelhecer com qualidade. E as pessoas que te procuram, geralmente são as pessoas mais velhas, ou você tem um público que é um pouco mais jovem, que já está preocupado com isso? Com o envelhecimento? Como eu tenho uma trajetória bem longa dentro da própria odontologia, eu atendo muitos jovens e os meus pacientes, eles permanecem. Então, eu tenho, sim, um público que já mostra interesse desde os seus 20 anos, mas, por ética, eu vou gerenciando essas expectativas para justamente não recair sobre os excessos. O meu público-alvo, majoritariamente, são mulheres mais maduras. Mas lógico que a pessoa vê numa rede social, vê vários anúncios, a pessoa quer aquilo. E cabe a mim, como profissional e por ética, orientar o meu paciente e expor para ele se aquilo vai ser bom e vai fazer sentido para ele ou não. Hoje, no meio de tanta informação nas redes sociais, como é que está esse assunto? Está sendo banalizado? A informação está correta? Como é que você vê, como é que você olha tudo isso, a informação, como ela é rápida, dissipa rápido hoje nas redes sociais? Como é que você vê com o que você trabalha nas redes sociais? É uma nova realidade. Não tem como ir contra isso. A gente precisa se adaptar.
As pessoas, eu acho muito interessante que as pessoas mandam mensagem para a clínica perguntando o valor de... Um exemplo. Quanto custa o fio de PDO? Ok, a pessoa quer saber quanto custa um fio de PDO. A pessoa sabe o que é, para que serve e se vai atender a necessidade dela aquele fio de PDO? Ela acha que é um produto... Exato. E não é. E é muito além. Então, eu devolvo essa pergunta. Você já ouviu falar sobre fio de PDO? Qual é a sua queixa? O que te incomoda? Daí, às vezes, a pessoa, eu tenho uma ruguinha aqui. Ok, você viu num anúncio ou num patrocinado que o fio de PDO, ele vai estimular colágeno e vai dar o resultado XYZ e a pessoa vai se identificar com aquilo. Mas, para inserir esse tipo de produto ou de material, a pessoa precisa ter uma espessura de pele, a pessoa não pode ter um rosto pesado. Eu preciso entender aquele procedimento para aquela face, para aquele momento e para aquela idade. Então, é muito além de responder quanto custa tal coisa. Você sabe para que serve aquilo e se aquilo faz sentido para você? Então, isso toma um pouco de tempo, porque como as pessoas estão muito voltadas para preço, produto, quando a gente vende serviço, é muito além. Não é só oferecer quanto custa para determinado produto. A pessoa pode estar desperdiçando dinheiro, porque ela está comprando um produto que não vai atuar naquele momento na queixa principal dela. Então, tem que ter um planejamento prévio para que aquele investimento que a pessoa está disposta a fazer seja assertivo. Então, essa enxurrada de informação dá mais trabalho em administrar e conduzir o paciente de uma maneira correta. Mas, de outro modo, eu não posso achar isso de um todo ruim, porque desperta interesse. Aí cabe a mim, como profissional, conduzir esse interesse. Legal. E, doutora, quanto tempo dura o tratamento? Eu comecei a fazer um tratamento, ele tem fim ou ele é para sempre? Como que funciona o tempo do tratamento? Tempo de tratamento, perfeito. Tempo de tratamento vai muito do produto e material que eu estou usando. Então, eu tenho produtos como a toxina botulínica, que vai durar de 3, 4 meses, em média. Os sortudos chegam até 6. Mas a gente precisa entender o quê? Envelhecer é preciso. O processo de envelhecimento ele é constante, contínuo e progressivo. Se eu estou trabalhando com o meu paciente de maneira sustentável e segura, à medida que ele envelhece, que a gente perde os pilares do rejuvenescimento, que são osso, músculo e gordura, o meu material ele vai junto com tudo isso. Então, eu preciso repor. Eu preciso repor. Por quê? Se eu estou trabalhando com materiais que são reabsorvíveis e biocompatíveis, isto é, não vão gerar uma reação para o meu paciente, eu não vou ter necessariamente uma contraindicação quando bem planejado, eu preciso manter isso. Porque a pessoa vai continuar envelhecendo. E isso é lindo, isso é mágico. Só que a gente precisa, sim, a necessidade de planejar, de ter constância, consistência e um excelente relacionamento. Porque o meu paciente precisa entender tudo isso. Se é definitivo, a gente precisa ligar um alerta. Porque se eu coloco um produto numa determinada região da face do meu paciente, eu já entendo que todo o resto vai ceder e aquele produto, consequentemente, ele cede junto. E se ele não dissolve, como, por exemplo, antigamente usava-se o PMMA, que veio como substituto ácido hialurônico. É um material que hoje a gente não consegue aplicar nada em cima. A gente precisa remover para dar prosseguimento. Porque se ele não reabsorve, eu crio um nódulo, eu crio um problema. No primeiro momento, a pessoa vai ficar feliz. Mas daqui a 5, 6 anos, que ela vai continuar envelhecendo, como que eu vou gerenciar esse processo de envelhecimento? Então, a harmonização nada mais é que um gerenciamento de envelhecimento. Como que é lidar com essa responsabilidade? Eu ia usar a palavra peso, mas eu achei muito pesado falar peso. Mas olha com o que você está lidando. A pessoa já está te procurando
porque ela não está satisfeita com a imagem dela. Exatamente. Olha a responsabilidade que você está em melhorar, em vez de piorar aquilo na pessoa, que talvez seja um sonho, alguma coisa. Como que é carregar essa responsabilidade? É uma responsabilidade que, se você carrega, aceita com ética, transparência e leveza, isso não pesa. Porque é o gerenciamento de expectativa. A gente tem que estar alinhado com o paciente tem que estar ciente de todo o processo, do início, meio e fim. Quando a gente tem essa troca e está bem alinhado, não se torna um peso, e eu tenho plena ciência da minha responsabilidade, porque eu estou dividindo ela com o meu paciente. Olhando pelo lado até da filosofia agora, como que você lida, como que você enxerga essa busca pelo ser humano em não querer envelhecer, em tardiar, em querer viver mais, né? Como eu falei, chega uma hora na maturidade do ser humano que ele faz de tudo para viver mais. Sim. Como que você enxerga tudo isso? Bem, como isso é a minha filosofia, eu vivo disso, eu preciso defender, porque hoje existem recursos. Antigamente, vamos falar um pouquinho lá atrás, de uma maneira bem lúdica e poética, filme da Rapunzel. A madrasta da Rapunzel, ela se usufruía do cabelo dela para se manter sempre jovem. Ela precisava, ela dependia, ela escravizava a Rapunzel para se manter jovem. Hoje, a gente tem a tecnologia, a gente tem a indústria para poder manter isso de uma maneira sustentável. Então, se a pessoa está bem consigo mesma, aí vem aquela questão do mente e corpo. Mente sã, corpo são. Se a pessoa está bem e ela quer se manter bem, por que não? Eu acho isso lindo, eu acho isso ótimo. E nunca é só a harmonização. Você buscar melhorar é fantástico. Seja para se olhar no espelho, seja para uma alimentação melhor, porque vem todo um contexto junto. Eu tenho pacientes que me buscam meus serviços, vão até a OD, né? Com um olhar, a gente faz a fotodiagnóstica, né? Um dos critérios, a gente faz o registro do antes, a pessoa não consegue olhar para a câmera, a pessoa olha para baixo porque tem vergonha. E no término do tratamento, a pessoa já fez uma extensão de cílios, já está de batom, já arrumou o cabelo e olha para a câmera. A gente consegue tocar na alma das pessoas com uma harmonização bem feita. Então, nunca é só o processo de rejuvenescimento, é o buscar melhorar. Eu acho extraordinário. Doutora, eu sempre gosto de citar esse exemplo, né? Você pode ver que o homem, durante toda a sua história, ele sempre quis viver eternamente. Você pode ver que tem algumas religiões que prometem a vida, o cristianismo, por exemplo, não só o cristianismo, tem outras que prometem a vida eterna. Você pode ver os faraós, né? Embalsamavam o corpo na esperança de um dia ter uma tecnologia a voltar a viver, né? E como que você vê isso, esse amor pela vida que, como eu repetindo um pouco aqui, a gente só começa a ter quando a gente vai envelhecendo. Como é que você vê, como é que você vê isso, a história do homem querer viver mais? O homem, ele quer viver mais porque a qualidade de vida aumentou demais. A expectativa de vida aumentou por conta das tecnologias. As pessoas, essa avalanche de informação, quando bem aproveitada e bem utilizada, ela vem para somar. Então, as pessoas têm conhecimentos que até então não tinham. De usar um filtro solar desde cedo, de se hidratar cada vez mais, respeitar o período de sono. Então, quando as pessoas cada vez mais cedo tomam posse desse tipo de conhecimento, a gente tem um aumento da expectativa de vida, que é o que vem acontecendo. E até a própria medicina evoluiu demais, como um todo, não só no aspecto de rejuvenescimento. Então, as pessoas terem acesso a isso, antigamente, na pré-história,
Foi o que você falou, as pessoas eram obrigadas a ser embalsamadas, as pessoas carregavam as suas riquezas. Hoje você não precisa morrer com as suas riquezas, você pode usufruir delas aqui, porque você tem um leque de possibilidades. E hoje, como é que fica a inteligência artificial que está invadindo todas as áreas? E na sua área, como é que anda a inteligência artificial no seu nicho que você atua? A inteligência artificial, ela é extraordinária, porém não substitui ainda e nem nunca substituirá a inteligência humana. A questão da conexão, empatia, divisão de responsabilidades de tratamento, nenhum robô vai nos roubar. Então, a inteligência artificial, para gerar conteúdo de qualidade, para fonte de estudo, ela é interessante. Eu acredito que é um caminho sem volta, mas nem de longe é a única fonte se você quiser obter sucesso. Que tipo de produto você oferece na sua clínica? Eu vou um pouco além. Eu não estou aqui para oferecer um produto. Eu estou aqui para oferecer rejuvenescimento, qualidade de vida e autoestima. O produto, ele vem como consequência. Não adianta você ter uma Ferrari, um carro de luxo, se você não sabe pilotar com responsabilidade. Então, foi o que eu falei até mesmo no comentário anterior. Eu não estou aqui para vender um ácido hialurônico, um botox ou um fio de PDO. Eu estou aqui para fazer um diagnóstico, um planejamento, identificar, ler a sua dor e te entregar a solução através dos produtos que eu vou te oferecer e a experiência das minhas mãos. Você precisa se sentir bonita ou bonito, se enxergar bonito, e eu vou potencializar isso. Se você chegar para mim se achando feia, com autoestima muito baixa, nem eu e nem ninguém vai entregar a solução que você busca. Mas eu sou capaz, sim, de enaltecer e valorizar a beleza individual. Eu estou aqui para ajudar todo e qualquer paciente que se sente envelhecendo ou que está nesse processo. É um processo lindo, mas que precisa de ajuda. Então, quando a pessoa tem essa percepção de que o rosto derreteu ou está derretendo, eu preciso orientar esse paciente. E quer ver uma coisa muito legal? Eu peço foto de quando a pessoa era jovem. Antigamente, a gente não tem as mídias sociais, né, a possibilidade da imagem digital. Mas eu faço questão de ver como era a essência dessa pessoa de quando ela era jovem. Porque o meu objetivo é reposicionar tecido. E não necessariamente só entregar uma juventude porque ela acha, eu acho fulana bonita e eu quero ter um rosto parecido com aquele. Não, eu quero resgatar a sua autoestima e resgatar a sua juventude. Quando eu falo resgatar a juventude, não é devolver o seu rostinho de 20, 30 anos. É conhecer um pouco do meu paciente como ele era quando jovem e entregar o resultado na medida do possível, de maneira que ele tenha esse resgate não só quando olha no espelho, mas com ele mesmo. Eu estou vendo, doutora, que o seu trabalho não é só cuidar da estética, né? Você exerce um papel fundamental muito na psicologia também. Sim. Né? Devolver para o paciente a consciência de envelhecer com alegria. Faz sentido isso que eu estou falando? Total sentido. Tem paciente que confunde, às vezes, ele se sente tão à vontade na consulta, à medida que eu vou buscando o entendimento das dores faciais, que vira quase uma sessão de terapia. Olha que eu não tenho nem formação para isso. Vamos deixar aí para os profissionais que têm essa competência. Mas tem muito tratamento que o paciente, a gente se abraça e chora junto. Que a gente conseguiu vencer aquela barreira. E quando eu falo nós conseguimos, é a divisão de responsabilidade mesmo. É um projeto que a gente abraça. Eu ofereço o projeto e o paciente tem que abraçar ele junto comigo.
Então, o bacana de atuar em cima da dor do paciente é que a dor ela nunca é só física. E que legal, né? A gente olha de fora, a gente acha que é só um tratamento estético, e conversando com você, a gente consegue perceber que tem a ver com a autoestima da pessoa, né? Que talvez a vida dela está até relacionada à autoestima. Completamente. E eu tenho afirmação disso todos os dias, em cada atendimento. A autoestima, quando a pessoa está confiante, e aí eu vou um pouco além. Quando a pessoa está com a autoestima dela elevada e bem resolvida, ela tem capacidade de encarar novos desafios, ela tem capacidade de ela busca vida, ela se sente com uma energia, com capacidade de resolver o que ela quiser em qualquer espectro da vida dela. Cheguei na sua clínica hoje, por onde você começa? Eu começo na sua queixa. Eu começo na sua dor, naquilo que você precisa, naquilo que você me pontua. Esse é o nosso ponto de partida. E depois? E depois, atendendo a sua queixa, a gente migra os olhos. Minha boca é muito fina. Tá bom. Reestruturei o lábio, esculpi. Agora o lábio não é mais problema. A pessoa vai achar outro. Então, agora que o meu lábio está esculpido, minha boca está linda, dá para resolver aqui essa minha olheira, essa minha flacidez? Por quê? É um portal que atravessa. As pessoas acham que nada é possível de ser resolvido ou bem resolvido. E aí, uma vez conseguido, cabe a mim, como profissional e por ética, também orientar meu paciente a hora de parar. É isso que eu ia perguntar agora, porque isso aí pode se tornar uma coisa doentio. Exatamente. Porque tem que saber a hora de parar. Se você resolve e fica feliz porque resolveu, ótimo. Mas recair sobre os excessos também é muito fácil. E quem vai dizer a hora de parar também é o profissional. Então, eu tenho que incentivar para começar, mas eu preciso também orientar o meu paciente o momento de parar e esperar aquele produto, o tempo de longevidade daquele produto, para daí sim trabalhar em cima de uma manutenção. Porque se a gente fica só aplicando, daí eu estou indo contra o meu próprio trabalho, porque meu paciente vai deixar de ser referência para mim. Qual é a hora de parar? A hora de parar é quando eu, profissional, entendo que eu já entreguei tudo que eu podia para o gerenciamento de envelhecimento do meu paciente. Essa é a hora de parar. Porque se a gente não está bem alinhado e o paciente não está bem orientado com relação a isso, a gente começa a entrar no lado do dismorfismo. A pessoa não se reconhece no espelho. E aí a gente está falando de patologia. Não é só mais um benefício. Estamos falando de um problema. E o profissional tem que saber identificar e orientar o paciente. Por quê? A minha filosofia é que todos os meus pacientes são meu cartão de visita. As pessoas não vão saber identificar o que aquele paciente fez, o que aquela pessoa fez. Mas vai ver que ela está mais bonita, que está mais leve, que está mais jovem, que está mais bem com a vida. Eu quero o meu trabalho refletido dessa forma. Se eu começo a descaracterizar o meu paciente, ambos temos um problema. É caro a harmonização? Depende do que você considera como caro. Quando a gente se planeja e se organiza, e a gente quer muito uma coisa, a gente vê valor naquilo. Um celular, para muitos, é caro, para outros nem tanto, porque eles veem valor naquele aparelho e no que ele é capaz de entregar. A harmonização, para uns, ela pode ser cara, para outros, ela pode ser o resgate da autoestima. Então, é muito relativo, porque quando a pessoa está disposta e ela quer muito um resultado,
Ela vai se dedicar, vai colocar energia naquilo e vai buscar e vai fazer. Então, acho que não existe caro ou barato. Existe a importância e o valor que você dá para aquele procedimento, ou para aquele serviço, ou para aquele profissional. Porque se você quer muito aquilo, se você está com a autoestima baixa, se você quer resolver uma ruga ou uma determinada queixa, você não vai ver obstáculo, você não vai colocar objeção, você vai buscar até resolver. Então, acho que vai muito além de um preço, de precificar, né? E sim o valor e a importância que você dá para aquilo.